Polícia Federal, minha gente, apura se aquele documento que foi encontrado dentro da casa do que foi ministro da Justiça e o ex-secretário de Segurança Pública do DF, o Anderson Torres, a chamada minuta do golpe, a PF está investigando se esse papel, esse documento, chegou ao gabinete presidencial durante o mandato de Jair Bolsonaro. A investigação seria baseada nas novas informações fornecidas pelo ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. A apuração é do Gustavo Uribe e eu já trago aqui para a gente poder analisar com o nosso time do Live CNN, começando agora com a Juliana Lopes, para a gente poder compreender o que é que nós já sabemos. Juliana, o documento a gente já sabe foi encontrado dentro da casa de Anderson Torres, mas agora a Polícia Federal quer saber mais. Isso, é preciso ter um cuidado, Elisa, que é justamente o seguinte: delação ele levanta pontos que precisam ser corroborados a partir de investigação da Polícia Federal. Então, esse cuidado a gente precisa ter. A delação vai levantar nomes, vai levantar caminhos de investigação para a Polícia Federal e aí a Polícia Federal vai seguir, então, esse caminho e investigar essas possibilidades levantadas pela delação. É o que vai acontecer nesse momento e é a apuração do nosso analista Gustavo Uribe. Agora, isso coloca ali em xeque e coloca como um ponto de atenção a presença de militares nessa conversa, né, que também acaba entrando nessa investigação. A gente acompanhou, do começo do governo até agora, uma tentativa ali, pelo menos do Ministério da Defesa, de fazer, rearranjar essa relação, de reconstruir essa relação, depois ali dos atos do 8 de janeiro e agora com essa questão do Mauro Cid. Então, a gente precisa entender agora como vai ficar essa relação, porque segundo essa delação, né, isso está sendo investigado ainda, participavam desse encontro Mauro Cid, alguns assessores próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a cúpula das Forças Armadas. Então, traz um fato novo e muito importante para essas investigações: a relação da cúpula das Forças Armadas com essa minuta que trataria de um golpe, né, da tentativa de um golpe depois do resultado das eleições de 2022, depois da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, sim, esse é um ponto de atenção nesse momento, pensando aí nas relações do governo com os militares, muito importante a partir do que traz, então, Mauro Cid nessa delação que foi acordada com a Polícia Federal. Larissa Rodrigues, quero te ouvir também. Larissa, que está ao vivo com a gente em Brasília, sobre esse cenário, essa possibilidade de caminho. Agora, não possibilidade de fato, né? A Polícia Federal apurando se a minuta do golpe chegou até Jair Bolsonaro. Larissa. E aí é importante a gente destacar, com todo o cuidado que a investigação precisa, é claro, como a Juliana explicava para a gente, que isso avança no que foi dito até agora e no que era esperado da delação. Se isso é verdade ou não, claro, vai fazer parte do trabalho de inteligência da polícia investigar. Mas é uma novidade importante e comemorada no sentido de ser algo maior mesmo. Porque até então, o que vinha da delação, algumas coisas a gente trouxe aqui, já se tinha praticamente tudo sendo investigado e até com provas na operação da Polícia Federal no início de agosto. Até mesmo quando chega a notícia de que Cid diz que teria entregado sobre o escândalo das joias dinheiro em mãos para Jair Bolsonaro. Isso ele traz na delação, mas já tinha uma troca de mensagens sobre esse assunto, e eu e a Renata falamos isso ontem aqui no Live, que a Polícia Federal traz e apresenta ao Supremo para conseguir a autorização da operação do dia 11 de agosto. Então, a maioria das coisas que a gente tinha de acesso do que Cid trouxe durante essas tantas horas de depoimento, até agora já tinha uma ideia de que isso poderia ter acontecido pela própria investigação da Polícia Federal. Então, agora abre um leque diferente, uma outra linha da investigação de acordo com o que Mauro Cid traz. Porque, como a Juliana contava pra gente, envolve mais diretamente esta denúncia, vale lembrar que é uma denúncia que vem sendo falado, né, de acordo com as nossas apurações do Gustavo Uribe pelo coronel Mauro Cid. Então, a informação nova muito importante que traz as Forças Armadas de volta para o foco das investigações. Agora é isso, tem que entender o que há de comprovação disso. Mas se comprovando, complique muito a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também traz novamente para o centro do escândalo as Forças Armadas, que vem melhorando passo a passo
passo essa sua relação com o Palácio do Planalto. Então, gera outra crise entre o Palácio do Planalto e as Forças Armadas e, claro, pode complicar ainda mais a situação do ex-presidente, que já está agora, né, com uma decisão do TSE de não poder tentar se candidatar pelos próximos anos. Leandro Rezende, se a gente pusesse aí um termômetro para poder identificar qual o tamanho da gravidade desse assunto, dessa informação compartilhada por Mauro Cid e do quanto isso custa para Jair Bolsonaro, onde é que você colocaria esse termômetro? Elisa, de tudo que se sabe sobre a delação do Mauro Cid, ainda pouco, né, e do que a PF precisa confirmar, a gente está diante da revelação mais grave feita pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República. O que o portal UOL traz hoje, né, de informação é de que num depoimento o Mauro Cid disse que essa minuta do golpe foi apresentada pelo ex-presidente, teria sido apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos comandantes militares das forças e que ali abertamente, depois do Bolsonaro ter perdido as eleições, se discutiu um golpe de Estado. Então, essa minuta, né, que é a apuração agora do Uribe, está nos contando. A Polícia Federal quer entender como essa minuta chegou até o Bolsonaro e quem foi o autor dela. Essa minuta, complementando uma apuração com a outra, né, segundo o portal UOL, essa minuta foi apresentada aos comandantes militares brasileiros no final de 2022, depois do segundo turno da eleição de 2022. Nesse sentido, dá para a gente colocar que se trata, né, de uma reunião que o Mauro Cid revelou na sua delação premiada, em que se discutiu abertamente de dar um golpe de Estado no Brasil. Acho que não tem nada que pode ser mais grave do que isso e nada pode agravar mais a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro, desde que, e aí é importante, tudo seja confirmado. Juliana frisou bem, toda delação ela precisa ter uma série de confirmações. E essa história da minuta do golpe é uma das mais nebulosas da República. Ela foi encontrada, essa minuta, na casa do Anderson Torres, então ministro da Justiça, e o que o Anderson Torres disse, vocês vão lembrar bem, o que o Anderson Torres falou? Não tem nada com isso aí estava numa pilha de documentos que iriam ser descartados, iam ser jogados no lixo. O tempo foi passando, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, foi dar uma entrevista sobre a minuta do golpe e falou, não, isso era um documento que eu recebia toda hora, todo mundo recebia, todo mundo estava andando no aeroporto, recebia um papel com uma minuta do golpe. Quer dizer, foi um tema até aqui tratado com a mais absoluta naturalidade, como se nada fosse. O que o Mauro Cid, pessoa que teve acesso ao altíssimo escalão da República, está reportando é de que, na verdade, a história pode não ser bem essa. Não era um documento de uma pilha de descarte, nem que era um panfleto distribuído nos aeroportos para as pessoas de direita do Brasil. Não, foi uma coisa, segundo Mauro Cid, séria, levada ao conhecimento dos comandantes militares brasileiros. E que, no mínimo, se a narrativa estiver 100% correta, no mínimo, eles debateram o assunto e nada fizeram. Discutiram um golpe de Estado, fecharam a porta e foram embora sem tomar nenhuma medida sobre uma discussão que é flagrantemente inconstitucional.